Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a Idade Média, esse período da história da Europa que a gente já está tratando pela segunda vez. Já falamos um pouquinho na outra aula, na qual a gente comentava sobre a questão do declínio do Império Romano, né? Então, nós falávamos sobre o declínio do Império Romano e como esse declínio tinha acontecido, né? Basicamente em função das invasões bárbaras, né? E também em função da própria quebra interna do Império, que estava se tornando muito grande e difícil de gerir, né? Quem quiser, assiste de novo o vídeo 1, né? E aí lembra dos itens que foram colocados, né? Muito bem, nós chegamos no impasse. Ora, o que é o feudalismo? Né? Por que tem esse nome, feudalismo? Né? Ora, é feudalismo porque é baseado numa estrutura de relação chamada feudum, né? E, professor, que é isso? De onde veio isso? Calma. Isso veio dos povos germânicos, que tinham uma organização mais tradicional de poder, né? Você tinha um clã que representava várias famílias, e cada território ocupado por cada uma das famílias era um feudum, ou seja, ele era a doação de uso e fruto que o grande chefe dava àquela família, ele dava o direito de uso àquela família, desde que a família se juntasse com as outras famílias para defender aquele reino. Isso vai ser uma estrutura bastante importante e que vai durar bastante na Idade Média, né? Os reis não terão muito poder porque não há grandes reinos, tirando o reino franco com o Carlos Magno. No século VII se estabiliza mais, né? Bom, e aí, professor? Tá. Como é que rola isso aí? Como é que eles vivem, professor? Bom, eles vivem no que nós chamaríamos de meio rural, né? Eles vivem numa espécie de meio rural. O feudo, ele é como se fosse um grande fazendão, uma fazenda, vamos dizer, do tamanho de um bairro, né? Onde você tinha a terra para plantio, você tinha as habitações dos servos. E quem são servos? Calma que eu já vou falar. O castelo dos nobres, né? E a igreja, enfim, eventualmente algum mosteiro onde ficavam os ábades. Muito bem. A sociedade feudal, ela era uma sociedade bastante estática. Estática com S, porque estática com X é de êxtase, é outra coisa. Estática com S que significa parada, né? Hoje muitos historiadores de mentalidade questionam isso através de alguns trabalhos relativamente específicos sobre uma época ou outra. Mas de uma forma geral, para os padrões do que veio antes, do que veio depois, a Idade Média é um período estático. Você tem poucas transformações, né? Nesse sentido, né, essa estrutura do feudum vai se estabelecer bastante rapidamente no norte e centro da Europa, né? E nós vamos ter aí também a presença da igreja. Que igreja, professor? Ora, a Igreja Católica era a única igreja cristã que existia. A Igreja Católica vai estar exatamente tentando, de uma certa forma, trazer os reis e os nobres para o seu seio, né? Torná-los, batizá-los católicos, para que essa igreja consiga ter qual função? A função de determinar o conceito de verdade dentro da vida dos feudos. Porque tanto quanto o poder militar, vocês têm que entender uma coisa, tanto quanto o poder militar, o poder de convencer o que é certo, ele é bastante importante na hora de você conduzir a sociedade, né? Então, ora, a igreja, ela pretendia ter esse controle da sociedade no que diz respeito ao modo de pensar,
ao juízo, né? O que é considerado certo, o que é considerado errado, né? O que eu posso fazer? E de uma forma bastante intensa. Então nós podemos dizer que na sociedade feudal nós tínhamos 3 classes sociais, basicamente, né? Professor, o que são classes sociais? Várias definições. Nós temos várias definições do que é uma classe social. Via de regra, as 2 concepções mais utilizadas são a do Weber e do Marx, né? Relacionadas ao papel, a do Marx relacionada ao papel na produção e a do Weber em características sociais do que um grupo partilha, basicamente ligado à renda. Aqui no livro, e tradicionalmente é utilizado o conceito de classe voltada para a questão econômica, né? Então você faz parte de uma classe se você atua na economia da mesma forma que outro, né? E aí, professor, está confuso ainda, vamos explicar. Se você é um caixa de supermercado, tá? No final do mês você ganha um salário, certo? Então, eu sou professor, no final do mês, a prefeitura me paga um salário. Então você vende a sua mão de obra. Então nós podemos dizer que nós somos da mesma classe. Agora, se pegar eu e comparar com o Abílio Diniz, o Abílio Diniz é dono do Pão de Açúcar. Ele não recebe salário, ele recebe lucro, né? Então isso é uma explicação que vai ser dada muito mais para frente, né? Então agora vocês não precisam se preocupar com ela. Só entender que ser da mesma classe é fazer a mesma coisa, vamos dizer assim. Então você tem 3 classes que são fundamentais na Idade Média. Primeiro, a nobreza. Quem são os nobres? Ora, os nobres são os cavaleiros. Esses cavaleiros são os indivíduos que protegem aquele pequeno vilarejo que eles chamam de feudo e que é doado, entre aspas, por um rei a eles. Né? Se o rei for tomar de volta, ele não tem como tomar. Mas existe uma rede de apoios entre os nobres. Bom, você tem aí os servos. Nossa, o que é servo, professor? Servo, não confunda com servo, tá? Servo com S. Servo, ele é uma categoria que surgiu aí, né? O servo, ele é um indivíduo que ele está preso àquela terra, por quê? Por uma relação de confiança, vamos dizer assim. Ele confia que o senhor feudal, o cavaleiro, vai protegê-lo de toda a baderna que está colando aqui fora, e ao mesmo tempo o senhor feudal confia que ele vai plantar e vai trabalhar e vai produzir as riquezas da terra dentro do feudo. É como escravo? Não, não é como escravo, porque o escravo ele é uma mercadoria, ele não tem autonomia, ele não é um ser vivo, né? E aí assim ainda depende, porque esse é o escravo moderno que ele é uma mercadoria, porque o escravo antigo não, né? Lembra que a gente falou que em Roma o cara podia ser escravo por dívida, né? Se o cartão de crédito falasse, né? Enfim, e aí qual é a última classe? Não é a última classe são os servos, mas tem uma classe aí bastante peculiar que é a igreja, né? A igreja ela se constitui numa classe social. Ora, mas por que, professor, que ela se constitui numa classe social? Nós vamos ver isso no próximo vídeo, tá? Então, um abraço para vocês, se cuidem, até a próxima.